Fala Digi escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. E dessa vez, um Digimon que muitas pessoas estavam pedindo para que eu fizesse uma evolução correta há muito tempo. Esse Digimon, ele é fantástico, inclusive ele começa uma das melhores linhas evolutivas que eles já criaram para a franquia Digimon, na minha opinião. Vamos ter vários Digimons incríveis aqui com certeza, então espero que vocês gostem dessa evolução correta. Já deixem um like aí se vocês puderem, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Mas então vamos começar? Vambora! Então a gente vai começar essa linha evolutiva através de uma Digitama, um ovo de Digimon, quando ele chocar. De dentro dele a gente vai ter o Digimon de nível em treinamento 1 e em treinamento 2, que vai evoluir dele depois de um tempo. E os dois vão aparecer aí ao mesmo tempo para vocês agora. Eles são o Mokumon, que vai evoluir nesse caso para um Sanmon. Então os dois estão aparecendo para vocês. E dessa vez, galera, eu vou me focar principalmente no Sanmon, porque o Mokumon já apareceu em alguns outros vídeos, porque às vezes ele está conectado com o Demimeramon também, tá bom? Mas só para explicar para vocês. O Mokumon é um Digimon que ele basicamente é um Digicore que queima muito forte, né, apesar dele estar nesse nível, e para que ele se proteja, ele cria essa fumaça em volta do corpo dele, por isso ele tem um corpo feito de fumaça, o que é bem interessante. Quando ele evolui, nesse caso ele evolui para o Sanmon, que é basicamente o monstro Sol. E o corpo dele tem o formato de um sol, parece uma fruta vermelha, mas é o formato de um sol. A parte de cima da cabeça dele queima, o que é bem parecido com o Mokumon, que também a parte de cima da cabeça dele queima, né? Então faz sentido que ele assuma uma forma assim, sendo que antes ele já era um Digimon que tinha o Digicore que queimava, né? Então agora ele é literalmente um sol, um pequeno sol que fica por aí. Então é dito que ele tem a personalidade brilhante, faz sentido, né? Ele tem a ver com o sol. E também que ele fica flutuando por aí, no ar. O que é bem interessante, porque, inclusive, ele tem uma habilidade chamada Starlight, ou Luz das Estrelas, que é dito que ele consegue usar a luz dessas estrelas contra os inimigos de alguma maneira, talvez para deixar eles cegos, não consigam enxergar por causa do brilho e por aí vai. Um Digimon desse nível normalmente ele foge bastante. Se ele fica flutuando e ele brilha bastante, e o nome dele é Sanmon, eu imagino que ele usa uma tática desse tipo. Ele brilha no céu, fica parecendo o sol, então os Digimons não acham que é um Digimon que tá ali, acham que é apenas um brilho que tá no céu, né? O que é bem interessante. Mas então, galera, esse foi o Sanmon e o Mokumon também, e a gente começa a linha evolutiva através deles, e quando passar um tempo no mundo digital, eles vão acabar chegando ao pilar desse vídeo. Chegando então ao Coronamon, que já está aparecendo para vocês aí, e de cara vocês vão perceber que ele é basicamente um leãozinho de fogo. Eu sempre gostei muito desse Digimon desde quando ele apareceu pelas primeiras vezes lá nos jogos de Nintendo DS. Se a gente analisar a aparência dele, então, como eu disse, ele lembra um leão de fogo, né? Algumas partes do corpo dele ficam sempre pegando fogo, como a cauda dele. E tem algumas partes do corpo dele que são cobertas por uma armadura. Essa armadura é bem importante para ele, vocês já vão entender. O nome dele, Coronamon, galera, Monstro Corona. Esse Corona vem de um círculo de luz que normalmente se forma em volta de certos astros que ficam no espaço, como o Sol, por exemplo, que é no que ele é baseado com certeza. Então, é basicamente uma coroa, e por isso é daí que vem o nome Corona, basicamente, o que é bem interessante, né? Muito legal, e já que ele é baseado no Sol, de muitas maneiras diferentes, inclusive nas habilidades dele, faz todo sentido. Mas agora, indo para a descrição dele, é dito que ele nasceu das informações de observar o Sol. Então, qualquer informação que tenha existido sobre alguém que estava observando o Sol deu origem a esse Digimon. Faz todo sentido, com certeza, né? E daí é dito que ele tem uma personalidade muito inocente, graças ao senso de justiça dele ser muito sincero, ser poderosamente sincero. Então ele tem uma justiça muito forte, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo muito inocente, sabe? Ele confia nos outros e por aí vai. E daí quando a gente vai para as habilidades dele, eu diria que a habilidade principal dele é chamada de Corona Flame, que é onde basicamente ele concentra toda a energia dele nas sobrancelhas dele, basicamente daquela armadura que ele tem na cabeça, de onde fica saindo uma chama o tempo todo. Ele concentra toda a energia dele ali, e daí ele dá um disparo de fogo que sai dali, da cabeça dele, da testa dele basicamente. Ele tem outras habilidades onde ele usa fogo, mas eu acho que essa é a mais importante, porque tem a ver com essa armadura também. Mas então, galera, esse foi o Coronamon, e agora a gente vai para a primeira evolução dele.
Chegando então ao Firamon, que já está aparecendo para vocês aí. Esse é o nível adulto para o Coronamon. E ele foi criado, obviamente, junto com toda essa linha evolutiva. De cara, mais uma vez, é um leão de fogo, com certeza, né? A aparência dele mostra isso pra gente. Ele ainda tem aquelas armaduras pelo corpo dele, bem parecidas e tudo mais. Ele tem asas nas costas, o que é uma marca importante para esse Digimon, vocês já vão entender. O nome dele é bem simples, monstro de fogo também, só que com uma palavra um pouco diferente. Quando a gente vai para a descrição dele, é dito assim, que ele é um Digimon fera, que tem o apelido de o leão que voa pelos céus dentro do mundo digital. É dito que ele é uma figura de um líder carinhoso, ou seja, um leão que lidera outros Digimons, talvez grupos de Digimons desse mesmo tipo que ele, Leomons vai saber coisas do tipo, e também é dito que ele protege certas ruínas que ficam dentro do mundo digital. Isso é bem interessante e importante para esse Digimon também, porque ele é baseado em leões que têm asas, e essas criaturas na mitologia protegiam ruínas, tinham até templos e coisas do tipo, então faz sentido, que é bem legal. Mas daí, só para citar mais uma vez, ele tem uma habilidade chamada Fire Bomb, né, ou bomba de fogo, onde ele concentra sua energia na testa dele, onde ainda tá saindo fogo daquela parte da armadura dele, e daí ele dispara fogo dali. Então é basicamente o mesmo ataque que o Coronamon usava, porém ainda mais poderoso. Então, mais uma vez, importância para essa armadura dele. E agora, quando esse Firamon ficar vivo o tempo suficiente, ele vai chegar ao seu próximo nível. E no nível perfeito, chegando então a um Flayermon, que já está aparecendo para vocês aí. E de cara, se vocês olharem para ele, ele já se parece muito mais com o Leomon que a gente conhece agora, né? O corpo dele, a posição que ele fica, o jeito como ele luta e por aí vai, até a juba enorme dele e tudo mais. Então ele é um grande leão que ainda tem as mesmas características que a gente viu nas outras formas até agora. O rabo pegando fogo, as armaduras ainda maiores parecem ser mais poderosas. Né, prestem atenção porque ele ainda tem aquela armadura na cabeça dele, na testa dele, pegando fogo da mesma maneira, e por aí vai. Então é um Digimon super incrível, na minha opinião, com certeza, para os fãs do Leomon também, né? Mas daí o nome dele, Flayermon, monstro de fogo, mais uma vez, porém com uma palavra um pouco diferente. E indo para a descrição dele então, galera, é dito que ele é um Digimon que é bem intimidador, né? Ele tem uma presença muito forte, mas ele tem uma força de vontade muito grande, um senso de justiça muito grande, uma coragem muito grande. Ele funciona como um herói que protege os seus camaradas, os seus amigos, o seu grupo, seja lá quem for. Faz sentido, a gente viu isso na forma anterior dele também, de certa maneira, né? Agora de forma ainda mais poderosa. Mas daí quando a gente vai para as habilidades principais dele, ele tem algumas coisas bem legais. O primeiro ataque dele que é citado é chamado de Gurenjuouha, né? E esse ataque, quando a gente traduz ele se traduz para Onda Carmesim do Rei das Feras, ou a Onda Vermelha do Rei das Feras, que já lembra bastante o ataque Punho do Rei das Feras que o Leomon normalmente usa, então muito incrível. Que é onde basicamente ele dá um ataque de fogo com os punhos dele, que vai com o formato de um leão. Então é basicamente o ataque do Leomon para esse Digimon, provando que ele, de certa forma, também é um Leomon. Olha que incrível, né? Mas daí ele tem algumas outras técnicas de fogo muito poderosas que ele usa com os punhos, com chutes e ataques que ele solta da boca e por aí vai. Porém, curiosamente, ele não tem mais um ataque que ele solta da testa, como as outras formas dele também tinham, né? É bem interessante isso. Então, mesmo que ele ainda tenha essa parte da armadura na testa dele que fica pegando fogo e tudo mais, ele não usa mais esse ataque, mas tá ali, ainda é importante, vocês vão entender daqui a pouco, né? É bem interessante, eu gosto muito do Flayermon com certeza, mas agora finalmente, quando ele ficar vivo tempo suficiente no mundo digital, ele vai alcançar o seu próximo nível. Chegando então finalmente ao Apollomon, que já tá aparecendo para vocês aí. Acho que um dos Digimons mais conhecidos dessa linha evolutiva e também de um grupo muito incrível que eu já vou mencionar para vocês. Ele é o Digimon Apollo no mundo digital, o nome dele traz isso pra gente com certeza. Ainda se parece e muito com um leão, né? Porém agora dá pra vocês perceberem que a armadura no corpo dele ficou muito maior, ela basicamente cobre todo o corpo dele. Ele tem ainda aquela juba enorme do leão, né? Que parece um grande cabelo, lembra até o Agnimon de certa forma, né? O que é bem legal. E ele tem muito fogo saindo do corpo dele. Agora, muitas partes do corpo dele liberam essas chamas, os braços, a armadura na cabeça dele e tudo mais. E ele tem também uma parte nas costas enorme que fica brilhando como uma estrela. Isso é muito importante, lembrem-se disso.
Mais uma vez, o nome dele, Monstro Apollo. Apollo quem é? É o deus do sol da mitologia grega. Faz todo sentido, então, que a gente tenha visto toda essa linha evolutiva que levou até um ser tão poderoso como esse, né? Sendo um Digimon deus do mundo digital, um dos mais poderosos. Então agora indo para a descrição dele, galera, é dito que ele é um Digimon Homem-Deus, que faz parte do grupo dos 12 deuses do Olimpo, então fantástico, né? Inclusive ele foi um dos primeiros Digimons a serem revelados para esse grupo, criados para esse grupo na história da franquia. Mas continuando, é dito que ele consegue criar, gerar, através do corpo dele, energia de classe solar, e que essa energia é tão forte que ele consegue derreter qualquer substância, não importa o que seja. Então isso é muito incrível. Quando você fala de energia de classe solar, você está basicamente falando de plasma. Você está falando de uma energia assim, de níveis absurdos de calor. É uma coisa quase inimaginável. Se ele consegue criar isso e usar isso o tempo todo, eu diria para vocês que ele tem alguns dos ataques mais fortes, com certeza, né? Além disso, é dito que é tão fervente o negócio, é tão quente, que é quase como se ele fosse um ser sem coração. Quando ele ataca, tudo derrete, tudo se desfaz na frente dele. E que isso se reflete também no orgulho dele, né? Como Digimon, como sendo esse deus, membro dos 12 deuses. Então realmente agora eu diria para vocês que ele representa muito bem o Sol. Talvez se você assiste Seven Deadly Sins, você conheça um personagem chamado Escanor. O Escanor também representa o Sol, né? O Sol orgulhoso, digamos assim. Eu diria que o Apollomon deve ser muito parecido com ele, de várias formas diferentes, com certeza, né? Mas agora, indo para as habilidades dele, tem duas que eu quero citar para vocês. Ele tem uma chamada Arrow of Apollo, onde ele dispara flechas de fogo na direção do inimigo. Faz todo sentido por ele ser baseado no deus Apolo, que usava flechas também, então fantástico. Mas ele tem uma outra habilidade que eu diria que é ainda mais importante, chamada Soul Blaster. Esse Soul Blaster dispara daquele equipamento enorme que ele tem nas costas, que parece uma estrela, um círculo enorme de fogo que brilha muito forte, parece um sol, né? E isso, galera, é basicamente o que a gente viu em todas as outras formas dele até agora. Aquele fogo na testa dele, ele disparava da testa dele, concentrava a energia ali. Agora ele concentra essa energia em toda a armadura dele, que vai para aquele círculo de fogo que flutua nas costas dele. Então ele dispara esse Soul Blaster no inimigo. Então realmente é o ataque mais forte dele, inclusive, onde ele com certeza deve gerar essa energia de classe solar. Fantástico, né? Mas então, galera, esse foi o Apollomon. E agora a gente vai para os níveis acima do Mega, porque ele tem dois muito legais. O primeiro desses dois Digimons é o Grace Novamon, que já está aparecendo para vocês aí. Ele é conhecido como o Digimon Galáxia. O corpo dele é muito incrível, ele lembra de certa forma o Omegamon, se vocês prestarem atenção, e faz sentido, afinal de contas, ele é a fusão de dois Digimons de nível Mega. Dois Digimons deuses, inclusive, o Apollomon e a Dianamon. Então eles deram para ele um poder enorme. Ele sendo um Digimon Galáxia, ele tem essa energia. Quando ele usa essa energia, ele é quase imparável, pelo menos é o que dizem. Ele apareceu no mundo digital Iliade, que é onde os 12 deuses do Olimpo reinam, quando aquele mundo digital estava passando por uma grande crise. Então meio que um grande herói que surgiu, né? Então a gente vê que o Apollomon já é incrivelmente forte. Vocês imaginem então o Grace Novamon, né? É também um Digimon gigantesco, ele é muito grande mesmo, né? O que é bem legal. Mas agora a gente vai pro segundo Digimon acima do Mega, que é o Digimon conhecido como Grande Generamon. Esse Digimon que parece uma fusão misturada de vários Digimons diferentes, ele parece uma grande quimera, digamos assim. É a fusão de 7 Digimons extremamente poderosos, que são os Big Death Stars. Então, para quem assistiu Digimon Cross Wars, ou Digimon Fusion, vai se lembrar desse Digimon, ele apareceu lá. Ele era a fusão, basicamente, de todos os Digimons do time do mal, digamos assim. O Apollomon não era exatamente do mal, ele estava sendo controlado e por aí vai, mas ele acabou fazendo parte dessa fusão também, né? Mesmo que forçadamente, de certa forma, mesmo assim, o Grande Generamon ainda conta como uma espécie de evolução para ele, então eu tinha que mencioná-lo com toda certeza. Mas através do Grande Generamon, essa linha evolutiva termina. Então, de escolhidos, esse foi a evolução correta para o Coronamon, e eu sei que muitas pessoas queriam muito que eu fizesse essa evolução correta há muito tempo já, mas finalmente estamos aqui.
E como eu disse para vocês, eu adoro muito essa linha evolutiva. Eu gosto muito das linhas evolutivas para os 12 deuses do Olimpo, com toda certeza. O Apollomon apareceu aqui, como vocês viram aí. E uma coisa que eu acho muito interessante que eu quero mencionar para vocês é que muitas pessoas não conectam esses Digimons com os Leomons, mas dá pra gente conectar eles com toda certeza. Inclusive, se vocês prestaram atenção no nível perfeito dessa linha evolutiva, ele é basicamente, literalmente, mais um tipo de Leomon com um nome diferente. Então, muito incrível. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa evolução correta, então, por favor, deixem aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. E aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então foi Dias Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.